Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com Robson Leite, que é mestre em Gestão e Estratégia na área pública pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, professor universitário de cursos de pós-graduação, MBA em Gestão, Estratégia e Liderança. Ele é funcionário concursado da Petrobras e pertence ao quadro de docentes da Academia de Gestão e Liderança da empresa Universidade Petrobras. É também escritor e palestrante nos temas de gestão, estratégia, liderança, administração pública, educação e política. Também foi deputado estadual entre 2011 e 2014. Em 2015 e 2016, chefiou a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego no Rio, no governo Dilma. Eu vou resumir esse grande entrevistado de hoje como professor. E, nesse momento, a gente vai falar sobre o que fazer no pós-pandemia do ponto de vista da geração de emprego e renda. Assunto que dá pano para manga. Não é isso, Robson? Sim, Carla. Primeiro, agradecer imensamente o carinho do convite. É uma alegria estar com você aqui, né? Agradeço. Não é a primeira vez que temos o prazer de conversar um pouco e levar conhecimento para o telespectador de casa. Exatamente. Na época da superintendência, eu cheguei a vir uma vez também, quando era superintendente do Ministério do Trabalho. E é importante, eu acho que a gente vai debater um tema que é um tema atual, né? Que nos preocupa muito, que é a crise e a saída da crise. Eu acho que a gente tem tudo, lamentavelmente, para sair numa situação ainda pior em função do governo que a gente tem. Com certeza. Quando a gente pensa no momento que a gente está vivendo, no que diz respeito a emprego, gestão, a gente ouve, na maior parte das vezes, dois discursos muito estabelecidos, né? O discurso do patronal, que fala: preciso demitir todo mundo, eu não tenho dinheiro, não está entrando. E do outro lado, o trabalhador, que fica desesperado pensando: será que eu vou receber o seguro-desemprego? O que vai ser da minha vida? Se eu ficar no teletrabalho, eu vou trabalhar mais do que eu deveria, eu vou me esforçar ainda mais, mas tem um processo de ansiedade desesperador. Em sua avaliação nesse momento, as medidas provisórias, elas vieram de fato para ajudar? Elas estão ajudando? Que cenário é esse na sua avaliação e pautado na sua formação acadêmica maravilhosa para fazer essa avaliação? Carla, vamos dividir em duas análises e eu vou tentar focar bem nos aspectos acadêmicos e técnicos no que diz respeito ao momento que a gente está vivendo e as saídas. Claro. Para que a gente possa compreender, tentando não fazer um debate, não que seja ruim. A ideologia está aí, a política está aí, ela tem que ser debatida assim. Com certeza. Eu quero debater os temas técnicos que dizem respeito a isso. Primeiro que vamos comparar o que outros países do mundo estão fazendo. O que a Alemanha, o que a Inglaterra, o que a Argentina aqui do lado fez para conter, né, a epidemia. Não tem jeito. Você tem que ter o isolamento social. O isolamento faz com que o vírus, aí não é a minha área, mas a gente vê os pesquisadores dizendo, contém a progressão, né, do vírus e reduz o número de casos contaminados. E, por incrível que pareça, ajuda a economia no longo prazo. Quem faz por mais tempo o isolamento social e cada vez mais rígido, volta mais cedo a ter o Estado, o país, a economia funcionando. Quem faz o que o Bolsonaro quer que seja feito e que ainda... Que a gente siga como se nada tivesse acontecendo. Graças a Deus, exatamente. Graças a Deus temos os governadores, os prefeitos que têm enfrentado isso, né, ou parte significativa desses governadores, e é o que tem segurado em alguns estados a explosão dos casos, né? Nós estamos agora atravessando 20 mil mortes. 20 mil mortes, fazendo uma conta aqui, são quase 7 vezes o número de vítimas que teve o World Trade Center em 2001, 11 de setembro de 2001. Lembrando que essa gravação está sendo realizada hoje, é quinta-feira, dia 21 de maio. Porque como a gente está tendo, mais de 1000 mais de 1000 mortes por dia,
Então, quando o programa for veiculado daqui a 3 ou 4 dias, a gente já vai ter, lamentavelmente, 25 mil pessoas. Eu até ouso dizer, vou chutar aqui, porque você está falando 3, 4 dias, a gente vai estar próximo se não tiver passando os 30 mil. Por quê? Porque o crescimento é exponencial. Exatamente. Esse é o problema. Então, hoje está em 1.000, mas semana passada, por dia, estava em pouco mais de 500 por dia. Então, significa que daqui a 3 dias, certamente, a gente, lamentavelmente, vamos estar tendo aí 1.600, 1.800, 2.000 mortes por dia. Basta 5 dias para alcançar 10 mil. Então, o número vai crescer muito, e esse é o problema do vírus. Você precisa fazer esse contingenciamento. A economia se recupera, vidas não. Isso é verdade, não é uma frase de efeito. São elementos que organizam, inclusive, o papel do Estado. O vírus, ele desnuda um elemento central, que é a presença do Estado para salvar vidas. Os países onde o Estado é mais forte, os países onde o Estado atua com mais força, o vírus ele menos se propaga, porque as políticas de contingenciamento funcionam. E qual é o problema da política de contingenciamento? É obrigar as pessoas a ficarem em casa? Não, dar condições para as pessoas ficarem em casa. Esse é o drama. Exato. É claro que o trabalhador que vive de salário mínimo e tem os filhos para dar de comer em casa, ele não tem alternativa. Agora, óbvio que nesse caso, o que fez a Alemanha, o que fez a Inglaterra, o que fez a Argentina? Deu uma renda, emitiu moeda, gerou déficit. Sim, gerou déficit, gerou déficit. Não vai gerar inflação porque não há demanda, mas gera um déficit que depois você resolve. O importante é salvar as vidas e dar condições para as pessoas ficarem em casa. Isso não é só para o trabalhador, não, para as empresas também. O que a Inglaterra fez? A Inglaterra, as empresas que não demitirem, a Inglaterra banca 70%, o governo inglês, né, obviamente, né, na Grã-Bretanha, porque a política é feita para toda a Grã-Bretanha, não é apenas a Inglaterra, banca 70% do salário para aquele trabalhador ficar em casa. Isso faz com que as empresas não demitam, você tem uma tranquilidade mínima, inclusive tem até um consumo mínimo de comida, de bens essenciais, mas faz com que você consiga mais rapidamente atravessar a crise contendo o vírus e podendo voltar depois a funcionar, a fazer a economia funcionar. Quando você faz o que faz no Brasil, isso é maldade. Isso é um martírio. O problema dos governos estaduais, eu me solidarizo com todos os governadores e tenho pena deles, é porque o governo estadual não emite nota, não emite moeda. O governo do estado depende do governo federal, depende de flexibilização de algumas regras econômicas que engessam. Já era a economia estadual, já era, né, se não foi feito ainda, mas já era para ter sido suspendido o pagamento dos juros das dívidas dos estados, liberado a regra de ouro, inclusive também nos estados, permitindo que os governos estaduais criem déficit, sim, para que você possa fazer o quê? Para que você possa fazer com que o Estado funcione. Senão, daqui a pouco, o contingenciamento e a queda da economia vai impedir a arrecadação do Estado que pague salário de médicos, de profissionais de saúde. Por quê? Por culpa da incompetência ou até da maldade de uma política equivocada para enfrentar o vírus. Observa, logo no início da crise, o governo fez uma estupidez, eu não tenho outro adjetivo mais educado para usar, dizendo que era o momento de avançar nas reformas. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Não é momento de você enxugar o Estado, é momento de você abrir as torneiras para segurar as pontas do trabalhador e do setor empresarial. Vou dar um exemplo muito simples que a gente poderia fazer aqui. Porque só existe trabalhador porque existe empresa. Exato. Só existe empresa porque existe trabalhador. E não deveriam viver como uma guerra. Deveria ser um processo muito mais de integração. Olha, eu vou dar um exemplo. Claro, fácil de ter sido feito já há muito tempo. O BNDES pega parte dos recursos do Tesouro. Nós temos dinheiro, eu vou mostrar de onde que se tira esse dinheiro para isso, sem precisar ainda emitir moeda, sem precisar gerar nenhum déficit. Você faz uma linha de financiamento do setor empresarial que não demitir, não vou nem ser tão radical como foi na Inglaterra, né, que já estão dizendo que a Inglaterra é comunista. Agora tudo é comunista, né? Engraçado. Todo mundo é. Se você pensa no trabalhador, você virou comunista. Inglaterra é um governo de direita, conservador. O primeiro-ministro da Inglaterra é conservador, assim como é na Alemanha. A Alemanha já teve governo socialista agora recentemente, né? Quer dizer, Angela Merkel está há 12 anos no poder, o Partido Social Democrata já governou a Alemanha há
coisa de 20 anos atrás, 15, por aí, e ninguém morreu com isso. Vai ser um papo para um outro assunto. Mas o governo atual da Alemanha é de direita e está fazendo isso. Você cria uma linha de financiamento pelo BNDES para as empresas que não demitirem, com carência de juros de 6 meses. Lá, alguns desses países estão dando juros negativos, inclusive, para você só daqui a 6 meses pagar quando tiver a economia voltando. Isso segura o emprego das pessoas, dá condições. Por que segurar o emprego das pessoas? Porque você segura as pessoas em casa. Se você dá a renda, o cara fica em casa. Se você não dá a renda, o cara vai sair. Por isso que os R$600 tinham que ter sido liberado ontem. Ontem. R$600, aliás, graças à Câmara dos Deputados, à bancada de oposição, que era uma emenda da bancada de oposição. Ao trabalho fervoroso da esquerda. Sem dúvida, porque o governo paga R$200. Exatamente. R$200. A gente fala várias vezes aqui no Trabalhador em Foco. Se você, telespectador, que está assistindo a gente agora, nesse momento, e recebeu o auxílio emergencial de 600 e está achando que esse governo de direita, extrema-direita, estabelecido, te deu R$600, você está extremamente equivocado. Ele queria te dar R$200, né? Porque não é dar de forma alguma. Mas, assim, o belo trabalho fez com que a gente triplicasse, que a oposição triplicasse o valor. E mesmo assim, claro, R$600 para uma família, dependendo do tamanho, é o quê? Carla, eu não tenho os números aqui, mas se você olhar, por exemplo, os números da Argentina, de mortes, mesmo comparando, né, a cada 100 mil habitantes, é outra ordem de grandeza, menor do que o Brasil. É muito menor. Por quê? Porque lá as medidas estão funcionando, a Argentina está conseguindo contingenciar, está dando um tecido social para a população se manter e condições para o setor empresarial fazer planejamento pós-crise. E aí acho que entra o segundo ponto, que é muito importante. Se nós sairmos da crise de saúde, né? Se a questão do vírus for resolvida, vamos lá, agosto, por exemplo, né? Setembro, mas a nossa economia, ela não só parou, como ela voltou, né? Ela teve a retração econômica. Sim. Isso é importante entender. O setor empresarial não contrata, e esse é o equívoco da reforma trabalhista. O setor empresarial não contrata porque é mais fácil contratar ou porque é mais fácil demitir. Porque isso a reforma trabalhista faz isso. Ela facilita a contratação e facilita muito mais a demissão. Esse é um passo, né? Só que o empresário não contrata por isso. Ele contrata por uma única causa: aumento da sua demanda. O dono do restaurante vai contratar mais garçons porque tem mais pessoas almoçando e ele precisa de mais garçons. Assim como no supermercado, assim como no açougue, assim como em qualquer empresa que precise vender os seus produtos. Fazendo um parênteses à sua fala, a gente vem gravando programas com vários presidentes de sindicatos daqui de Petrópolis, para falar da realidade de cada uma base trabalhadora. Só existiu apenas um presidente de sindicato que me disse que houve contratação, que foi no comerciário, falando especificamente do setor de supermercados. Fora isso, unanimidade, demissões em sua maioria. Então, é só isso que teve aumento. Para a gente corroborar a informação nacional que você está falando, minha intenção é dar um exemplo bem pontual do que a gente já viu aqui nesse programa. Não, perfeito. E assim, o setor empresarial, né, não adianta o Estado, tem que saber aonde investir para que você possa retomar. Porque como é que você faz, então, essa economia voltar a girar? Fazer com que a economia, quando você tem uma queda no PIB, nós não tivemos uma queda do PIB, nós tivemos uma retração. O PIB é negativo, o Estado vai ser menor, né? A nossa riqueza produzida vai ser muito menor do que foi no ano passado. O que normalmente a gente tem, né, quando a gente chama de uma queda na aceleração do PIB, já é um problema. O PIB cresceu 5%. Né? E aí, no ano seguinte, na época do governo Dilma, Lula, crescia nessa razão. Aí, no ano seguinte, de repente, cresce 2%. Então, você teve uma queda no crescimento do PIB, que já é um problema. Por causa, gera uma retração econômica também no consumo. O que nós temos é algo pior. Nós temos um número negativo, ou seja, há um consumo de tudo que é produzido sem que haja uma reposição. E o que isso significa? Significa que é muito mais difícil você, no pós-crise, fazer a economia voltar a girar do que você simplesmente tentar recuperar o que não cresceu no ano anterior.
olha, no ano retrasado nós crescemos 5, no ano passado 3, nós temos que voltar a crescer 5. Esse voltar a crescer 5, há medidas econômicas que têm que ser tomadas de acordo com o retrato, por isso que o IBGE é muito importante, de acordo com o retrato da população, o retrato da indústria no chão de fábrica. Por exemplo, nesse exemplo de queda do PIB, se você tem um chão de fábrica ocioso, não adianta você criar linha de financiamento para o empresário comprar maquinário, porque ele não vai comprar maquinário, porque a capacidade produtiva dele está menor. Então, ele não vai comprar. Ele vai comprar maquinário quando a capacidade produtiva dele for lotada, 100%. Aí sim você tem que criar esse tipo de financiamento. Estou dizendo isso para a gente saber a importância de também se medir e saber aonde investir. E quem é que faz investimento? Vamos voltar para o nosso caso, no momento que a gente está vivendo. É muito mais difícil, né? Muito mais difícil você sair do cenário que você está. Se as políticas que o governo Bolsonaro, Guedes, né? Porque as políticas são do Guedes, as políticas do senhor Guedes estão sendo propostas, elas vão conseguir levar o Brasil a um cenário de crise que nem em 20 anos a gente vai sair. Isso é muito grave, Carla. Por quê? Porque a gente tem a retração do PIB e ele está querendo acabar ainda mais com o Estado. Ele vai querer usar como justificativa esse cenário para que você tenha a aprovação das reformas que a gente brinca dizendo que são deformas. Brinca não, é verdade, são deformas, destroem, né? Já teve a trabalhista que não gerou emprego, pelo contrário, já teve a da Previdência que não resolveu o problema da economia, pelo contrário, e continua as enganações. Agora vão querer privatizar tudo para acabar com o Estado. Se você acabar com o Estado, você acaba com a capacidade do Estado de sair da crise, porque quem tem que investir nesse momento do pós-crise eu vou usar um exemplo histórico, é o Estado. O setor empresarial vem atrás. É o Estado que fomenta. Qual foi o grande segredo do governo Lula, né, sobretudo no final do primeiro mandato, início do segundo, e durante todo o segundo mandato foi muito exitoso? Foi o incentivo ao consumo, através de programas sociais, né, de geração de trabalho, emprego e renda, através de investimentos que a Petrobras fez na época, né, e que fez com que a economia crescesse, e através do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que era a presença do Estado fomentando obras e projetos. O Brasil tem um déficit de logística gigantesco, de mais de 200, 300 anos de déficit. E não vai ser em 4, 5 anos que você resolve. Tanto que não foi. Né? O governo Lula teve avanços, mas não resolveu tudo do ponto de vista logístico. E você precisava ter feito mais coisas. Não deu, porque não houve continuidade. Depois, o governo Dilma acabou, houve um encolhimento total e brutal do Estado e o fim de todos esses projetos. Qual é o exemplo histórico que eu quero dar? Porque o que acontece? Quando você tem esse investimento, você gera renda, gera emprego, gera condições e aí faz com que tenha na economia o que a gente chama de atividades cíclicas. Por quê? Porque aí o trabalhador passa a ter renda, ele passa a ter capacidade de consumo, e aí ele vai no restaurante, ele vai no supermercado, ele passa a comprar, que por sua vez gera renda também para o setor empresarial, que passa a sentir a necessidade de contratar mais. Então é uma coisa que puxa a outra. A gente está no movimento contrário. Por quê? Porque o empresário demite, porque ele não tem mais a demanda é negativa, e esse cara que está demitido para de consumir. Então você vai caindo. Quem é que vai quebrar isso? Se você tira o Estado do jogo, você vai aprofundar mais rápido ainda esse processo. Vou dar um exemplo. Pós-Segunda Guerra Mundial. E é importante entender isso. Pós-Segunda Guerra Mundial, e é isso a história, não sou comunista, apesar de ter amigos e companheiros comunistas e tenho um respeito profundo, né, pelos textos do Marx, enfim, muita coisa que eu acho fantástica, mas eu não sou filiado ao PCdoB, não sou comunista, mas eu respeito muito quem é. Mas é importante dizer que a guerra, o papel que a União Soviética jogou, né, sobretudo no leste europeu, ali naquele momento da Segunda Guerra Mundial, foi muito importante. Por quê? Porque a Europa estava devastada, destruída. A guerra, você vai em Paris, por exemplo, que já teve a oportunidade de ver Paris, você vai na porta assim, de um museu, você vê marcas de bala, que são na Segunda Guerra que eles deixam, né, para lembrar que Paris foi ocupada. E isso em diversas cidades na Europa. Então, foi destruída, foi devastada. Qual era a questão? A questão é que começou a Guerra Fria. E por que ela começa? Ela começa porque há uma oferta. Eu estou narrando história, não estou dando minha opinião das coisas. Né? Há uma oferta real para os países daquela região, devastados, de um programa que estava funcionando, que era o modelo da União Soviética, era o modelo comunista. Que proposta era essa? Pleno emprego, previdência, educação e saúde de qualidade. E infraestrutura. Né?
naquela época, a profunda eletrificação que ocorreu no leste europeu e na União Soviética. Então, quem estava na Europa, né, ali destruído, viu, inclusive, naquele modelo, uma oportunidade de sair da profunda depressão, porque havia fome, desemprego, uma tragédia social e estrutural na Europa. Quando os Estados Unidos criam o Plano Marshall, não é porque eles são bonzinhos. Se fosse bonzinho, criaria outro agora. Né? Não. Eles fazem uma disputa material, ideológica. O dinheiro, inclusive, que não foi pequeno, né? Foi um significativo, foi o que originou a OCDE, né? na Europa, a partir dos países que receberam essa injeção, que aceitaram receber essa injeção, se alinhavam politicamente aos Estados Unidos e tinha a obrigação de investir em quê? Saúde, educação, pleno emprego, previdência. E isso criou o famoso welfare state, o estado de bem-estar social. Os Estados Unidos foram bonzinhos, não foram bonzinhos, está fazendo uma disputa material, porque o grande vitorioso daquela guerra na Europa foi a União Soviética. O período pós-Segunda Guerra Mundial houve um fortalecimento muito grande dos sindicatos europeus de trabalhadores, uma influência muito grande dos sindicatos ligados ao Partido Comunista, ao PCU, da União Soviética, o fortalecimento dos partidos comunistas e socialistas na Europa, e que anos depois, por exemplo, a gente pode citar aqui, né, François Mitterrand foi presidente, é o presidente que ficou mais tempo na presidência da França e é o mais querido pelo povo francês até hoje, né? Não é mais vivo, mas a figura dele é muito querida. E era um governo socialista, foi um governo que acabou da pena de morte. E que, de certa forma, vem nessa expressão do debate da disputa material, da disputa ideológica. Isso foi decisivo, porque parte desse dinheiro foi investido, injetado na economia da Europa, que fez com que o movimento estatal dos países que receberam o Plano Marshall conseguissem voltar a girar e sair da crise. O Brasil vai sair muito, não vou dizer a palavra destruído, que é uma palavra muito forte, mas vai sair muito fragilizado desse processo. Machucado, muito fragilizado. Sofrido, economicamente, socialmente, pessoalmente. As pessoas, lamentavelmente, estão perdendo pessoas próximas e só há uma saída, é que a gente tenha um Estado investindo. Mas não tem dinheiro. Tem dinheiro. Esse é o ponto. Vou chamar a atenção de dois fundos que estão no Banco Central. As reservas cambiais brasileiras estão, apesar do seu Guedes ter queimado boa parte dela já com a especulação do dólar, mas a gente tem mais de 350 bilhões de dólares. Pelo câmbio atual dá 1,5 trilhões de reais. Isso é um PIB inteiro, praticamente. Né? Talvez 80% do PIB. Quer dizer, você tem só das reservas cambiais, ninguém vai fazer isso, mas só para simplificar, mas você tem condições de, por exemplo, o Estado ficar sem arrecadar nada, mantendo a estrutura do Estado durante quase um ano. A gente tem ideia do poder. Isso é uma parte. Há um outro recurso importante, que é o recurso de todos esses fundos que existem aí. Fundos que eu digo, por exemplo, o FECAM, né, aqui no Rio de Janeiro, o Funesbom, que é o Fundo do Corpo de Bombeiros, o Fundo da Mata Atlântica. Esses fundos no Brasil inteiro, somados, dão quase 2 trilhões de reais. A última conta que eu consegui fazer, você tem acesso a isso no Tesouro. Ou seja, você tem dinheiro para tirar para uma situação emergencial, para segurar o Estado, para resolver isso. Isso dá para resolver 5 vezes o problema que a gente está enfrentando, no mínimo. Você não vai usar todas as reservas cambiais, não, até porque elas estão muito acima do mínimo necessário. Mas você pode usar metade. Para fazer o quê? Linha de financiamento para o setor empresarial, para não demitir ninguém, 80% do salário, aprova um projeto na Câmara, faz um pacto entre oposição e governo. A gente não tem governo para isso, esse é o desespero. Nosso governo quer entregar o país. Né? Você vê, o ministro Paulo Guedes falou, numa reunião, nós temos que vender o P, não vou falar um palavrão aqui, não sou do nível dele, vamos assim dizer, mas ele falou, nós vamos ter que vender o Banco do Brasil logo. Sabe por que ele falou isso? Porque as ações do Banco do Brasil estão a menos de R$20. O preço normal dessas ações são R$44, R$45. Em função da crise, ela caiu. Ou seja, quem for comprar o Banco do Brasil hoje, compra pelo valor de mercado. O valor de mercado do Banco do Brasil está defasado. Ou seja, você comprou metade do preço. Ou até menos. Quer dizer, o cara não quer vender, ele quer dar ao Estado brasileiro. E tirar a capacidade. Os bancos públicos têm um papel decisivo para segurar os juros. E além de terem um papel decisivo, tem uma questão que geram dinheiro. Porque os Sem bancos dúvida geram muito dinheiro.
Claro, e tem, então dão lucro, né? O Banco do Dão Brasil lucro, acabou de ter o seu então, balanço com toda a crise dando defender uma lucro. coisa que dá lucro. Vamos pelo básico, para todo mundo entender por que quer vender uma coisa que dá lucro. Exatamente. Eu fico muito preocupado porque a política anunciada do governo é uma política que vai levar o Brasil a 20 anos de profunda crise. Não podemos permitir. Por isso que eu acho que não é só pelos absurdos crimes que esse governo tem cometido, Sim. contra a vida, crimes de responsabilidade mesmo, enfim. Esse governo tem que ser interrompido já, porque a gente não pode ter a lógica do senhor Paulo Guedes. A lógica do senhor Paulo Guedes é uma lógica ultrapassada. Você olha para o que é a direita, né, o centro-direita, né? Vamos ao extremismo. Né? Tem países na Europa que foram para o extremismo e a coisa ficou ruim. Centro-direita, como é na Alemanha, né? Como é talvez na Inglaterra, pode ser considerado centro-direita, são governos que não adotam a política da escola de Chicago, do Estado zero. O Paulo Guedes dizia, no início do governo, que ele queria uma carga tributária inferior a 15%. Carga tributária inferior a 15% do Brasil, transformar o Brasil, com todo respeito ao Afeganistão, a um Estado metade do que é o Afeganistão em termos de condições sociais. Isso não existe. Os próprios liberais brasileiros que a gente dialoga, eu acho que o diálogo é fundamental na política, sempre dialoguei, sou professor universitário, as aulas que eu dou, claro que eu não dou aula de política, né, nesse sentido partidário, mas a gente dá aula de gestão pública, a gente dialoga e eu gosto muito do diálogo. Os empresários brasileiros que eu tenho diálogo, o setor liberal que a gente dialoga, que a gente conversa, considera esse governo um desastre. Por quê? Porque é um governo absolutamente rentista. O que é um governo rentista? Só tem um índice que eles estão preocupados: Bolsa de Valores. Banco. Só. O resto não importa. Banco e banco privado. Você vê ministro fazendo live não vou dizer o nome da consultoria aqui, mas com corretora de investimento de Bolsa de Valores. Só para os clientes daquela corretora. Gente, eu fico imaginando se no governo da Dilma um ministro sentasse para fazer live com uma empresa, de um banco, para falar só para os clientes daquele banco. O mundo tinha acabado, e com razão. Tem que prender quem fez isso. E você viu o seu Sérgio Moro, que ficou 1 ano e meio no governo, e agora que ele deve estar procurando pelo Queiroz, né, porque não procurou, no tempo todo estava lá. Você via o próprio Paulo Guedes se preocupando muito mais com o mercado financeiro do que com o mercado de emprego. Não que não tenha que se preocupar, não que a Bolsa tem que acabar com a Bolsa, não é isso, não é isso. Não tem problema nenhum com relação a isso. Eu não quero destruir o capital. Eu não defendo o fim do capital. Eu defendo a distribuição, e quem faz distribuição não é a Bolsa de Valores, quem faz distribuição é o Estado, é o governo, através de ingestão de recursos, de investimento público, de construção de obras e projetos, e a iniciativa privada vem atrás. Eu quero muito que a classe trabalhadora brasileira possa investir na Bolsa de Valores, ter dinheiro para ir lá e comprar e pensar em investir no futuro. Mas para isso tem que ter emprego, tem que ter trabalho, tem que ter renda. A gente não pode restringir a uma visão tosca como é desse governo, uma visão restritiva de acesso à renda, que é elitista, que já falou, eles falam abertamente. Eu queria só concluir aqui, Carlos, dizer uma coisa que mais me assusta. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui do governo Fernando Henrique Cardoso. Nunca imaginei dizer que eu tinha saudade do governo Fernando Henrique Cardoso. Não tenho, se olhar para o do Lula, mas se olhar para o atual, tenho. Era muito melhor. Muita saudade. O debate que a gente tinha, né, o debate que a academia trava com economistas na estirpe de um Armínio Fraga, que é um economista respeitável, um acadêmico respeitável, tenho divergências, claro que eu tenho divergências com ele, mas se dialoga, uma pessoa de diálogo. Isso aí, a gente perdeu essa capacidade. Mas a discussão que a gente tinha era como distribuir a riqueza. Ninguém era contra a distribuição da riqueza. A escola do Armínio Fraga tinha uma visão de distribuição de riqueza que uma outra escola não tinha. Né? A escola mais à esquerda, do PT, do PSB, do PCdoB, do ponto de vista político, tinha uma outra visão. Mas o objetivo, teoricamente, era o mesmo. Ou seja, ninguém dizia, não, nós estamos aqui para concentrar renda. Esse governo fala isso. Nós não viemos para distribuir renda. Não espere que a gente vai distribuir renda. Ué, então nós temos que rasgar a Constituição, porque o artigo 3º da Constituição, papel do Estado, inciso 4º, se eu não me engano, ou inciso 3º, é claro, o papel do Estado é acabar com a desigualdade social, econômica, regional,
de gênero, de raça, acabar com a desigualdade. Esse é o papel principal do Estado. Longe de acabar com a desigualdade. Cláusula pétrea. Nem o governo Fernando Henrique teve coragem de ser contra isso. Tinha métodos que nós discordávamos que não, tanto que foi fato, não reduziu a desigualdade, ela piora, inclusive, né? Isso é um debate a ser feito, mas nós tivemos a capacidade de fazer esse debate, porque o atual governo falou assim, não, isso aí esquece, nós não vamos. Ué, então só tem que sair do governo. Para mim, inclusive, ele está descumprindo a Constituição. Né? Quer dizer, é uma coisa que a gente fica revoltado, fica triste, mas aí precisa alertar as pessoas do que está acontecendo. Muita gente ficou enganada. Eu até entendo, no auge ali da minha angústia, compreendo uma pessoa que não acompanha a política ter votado no Bolsonaro. Eu não concordo, mas eu compreendo, mas eu sou generoso nesse aspecto, porque ninguém tem a obrigação de acompanhar a política como eu, que acompanhei, que fui deputado, fui superintendente do Ministério do Trabalho, dou aula sobre gestão pública, então eu minimamente conheço a política. Então eu sei o que era o Bolsonaro, porque ele ficou 27 anos aí fazendo o que ele faz, ele não faz nada diferente. Nada. E agora, eu não consigo compreender de coração quem, nesse momento, eu quero fazer um apelo aqui, está defendendo esse governo. Gente, esse governo é o que existe de pior na história republicana brasileira, da América Latina, é um desastre. O próprio governo do Chile, que é um governo de direita que estava enfrentando as manifestações, e está em chamados presidente, vai fazer uma Assembleia Constituinte logo depois, nova, né? Finalmente ele vai fazer isso, depois do coronavírus, em função das mobilizações, mas é um governo de direita, não se identifica com o governo Bolsonaro. Não somos iguais, isso aí não, isso aí pra gente. Quer dizer, gente, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é o absurdo dos absurdos. É algo surreal. Completamente. Não dá para, sabe, Carla, desculpa até me alongar, mas não dá para a gente achar normal. Não, as vias democráticas, as instituições estão falidas no Brasil. Esse governo destruiu a capacidade de diálogo. Eu fui deputado. Vamos fazer assim. A gente tem mais do que falar. A gente precisa continuar. É verdade. O nosso tempo já estourou. A gente finaliza e volta no próximo programa continuando. Para falar sobre essa avaliação, continuar essa avaliação do momento que a gente está vivendo e propor questões para os sindicatos pensarem, para o trabalhador pensar, de que forma todo mundo pode participar junto. O que você acha da ideia? Acho ótimo, estou à sua disposição. Ótimo, então maravilha. A gente volta com o próximo programa em breve. Fica que o Robson Leite continua conversando com a gente. Até lá!